O Uniregistral tem a alegria de trazer para vocês hoje um jornalista que é um intelectual, é um escritor, é o Marcelo Coelho. Vocês vão gostar de conversar com ele. Obrigado, Marcelo, por ter vindo. Obrigado, Zé Renato. Eu fui professor, mas isso parei em 2003 já. Ah, parou? Já estou aposentado de Não, mas quase ele tudo, continua aliás. ensinando a gente, com os artigos, com os livros, né? Espero que sim, espero que tenha leitores, pelo menos. Não, tem 2 romances, depois tem as crônicas, ele já publicou, não é como uma contribuição à nossa reflexão, porque as crônicas não são coisas leves, não. Eu li essa última do Alfonso Guimarães, que você fala da lama, fala de Brumadinho, fala de Mariana, né? Conta como é que... Eu procuro alternar muitos assuntos das minhas crônicas que saem semanalmente na Folha, né? Toda quarta-feira eu escrevo lá. E diante de uma tragédia como essa de Brumadinho, é muito difícil você ficar quieto e é muito difícil também você não falar o óbvio, porque aquilo é o que todo mundo pensa mesmo. Às vezes até me cumprimentam assim, você escreveu exatamente o que eu estava pensando. Que bom. Eu não acho bom, porque se é o que ele estava pensando, eu não precisava ter escrito. Eu gosto de mostrar alguma coisa diferente, né? Mostrar alguma coisa nova. Sabe o que eu sou um desses leitores, viu, Marcelo, que eu leio e falo assim, como eu gostaria de ter escrito isso? Não é? Então eu acho bom, porque com isso você está se identificando. O seu leitor é alguém que... você não está agredindo, você está falando aquilo que ele gostaria de ouvir. E de uma forma mais profunda do que a mensagem, mera mensagem. Não, existe um tipo de escrita, um tipo de artigo e principalmente de mensagem, que na verdade é quase só um ponto de exclamação, ou é quase um xingamento. É claro que eu gosto muito de xingar com palavras bonitas, quando você tem um assunto assim bem grave mesmo, e você quer elevar o tom e fazer aquela... Aí é o mundo da retórica, da oratória, e você realmente fazer aquele xingamento em alto estilo é muito bonito, inclusive de ler. Mas eu acho que, de fato, a gente precisa superar a mera interjeição ou a mera expressão da coisa que está engasgada, porque senão você está falando com a garganta que desengasgou e você não está falando com a cabeça. Eu acho que é preciso sempre procurar alguma coisa que não foi dita, alguma coisa que não foi pensada, mas é verdade que a gente tem prazer quando se vê representado por alguém num artigo. O ensaísta americano Emerson, Ralph Waldo Emerson, falava que quando a gente lê um grande escritor, a gente sente que aquilo eram nossas ideias, mas elas estão numa luz completamente nova. Então a gente reconhece algo que a gente não sabia que pensava. Isso é a melhor coisa, reconhecer o que você não sabia. Marcelo, quais foram as influências literárias? Assim? Quem que influenciou você? Quais são os seus livros, os seus autores prediletos? Eu tive sempre uma visão assim, muito racionalista das coisas, de gostar quando uma coisa é satisfatória intelectualmente. Então, assim, os iluministas, para mim, o pessoal do século XVIII, realmente a gente sente que existe alguém abrindo uma janela e trazendo luz para um ambiente fechado demais. Então, eu me lembro de ter gostado muito do Voltaire quando eu li. O Roland Barthes, né, que é um semiólogo, um crítico literário francês, ele escreveu uma série de artigos para uma revista, na época isso foi em 1958, 1960, ele escrevia sobre assuntos do cotidiano. E ele escrevia sobre isso e começava a pensar sobre isso mesmo. O livro chama Mitologias, e é um livro até que eu dava no curso de jornalismo. Depois foram se sucedendo, assim, uma influência muito grande para mim foi o Montaigne, que é o escritor anterior, do século XVI, escrevia lá por 1530, e ele era um ensaísta também, ele escrevia sobre ele próprio, sobre as coisas que ele via na cidade dele, em volta dele, e ele tem essa característica que eu acho que é preciosa e rara, que é a naturalidade. Você vê uma pessoa
que está em 1530, ela está falando com você como se você fosse amigo dela hoje. Bom, você sabe, Marcelo, que eu me inspirei em Montaigne para tentar modificar a educação. Primeiro, a educação jurídica, que dou aula em direito, né, há muitos anos, e ele falava uma coisa impressionante, que você coloca 50 pessoas diferentes no mesmo espaço físico, transmite a mesma aula prelecional expositiva e depois estranha que 4 ou 5 deem certo. Nós Verdade. continuamos quase 500 anos depois fazendo a mesma coisa. Como resolver isso, não? É muito difícil. Eu já começo sendo contra você ter 40 pessoas você tendo que dar aula para 40 pessoas, quando não são 50, 80, Sim. 100 pessoas. As faculdades de Direito, às vezes, são 200 pessoas. Eu, inclusive, eu dava aula de jornalismo e eu saí da faculdade quando começaram a tentar aumentar o número de alunos por classe. Que sempre, esse é um problema, quer dizer, sempre acaba sendo lucrativo para uma instituição de ensino ter mais alunos, você produz mais com o mesmo material, um professor, uma sala e cadeiras. Essa educação mais próxima, esse trabalho meio de orientação, de diálogo, individualizado, quase, né, como deveria ser. Pelo menos em jornalismo, eu acho que se você não pega o texto da pessoa e ensina sentado do lado dela e ensina ela o que está errado ou não, você pode dar muitas orientações gerais numa aula para 100 pessoas, assim, não põe uma vírgula entre o sujeito e o predicado, você pode falar essas coisas, que aliás eles já deviam saber, mas jornalismo, ou em toda a faculdade, as pessoas continuam sem saber português. Marcelo, na Folha, você tem uma longa tradição lá. Quantos anos você está na Folha? Eu entrei lá, foi em 1984, e eu entrei naquele período em que o país estava se preparando para uma eleição ainda pelo colégio eleitoral, mas que a disputa era entre o Tancredo Neves e o Maluf. Então, entrei lá fazendo os editoriais, né, que fica na página 2, é a opinião do jornal, não é uma coisa que eu assinava, mas aí vinha a parte bonita do xingamento bonito, quer dizer, você queria falar mal de alguém ou dizer que alguma coisa estava errada, e eu me divertia muito, assim, nesse palavrório de alto curso, assim, né? Teve toda aquela época da hiperinflação, era aqueles planos econômicos, plano cruzado, o governo Sarney, plano Bresser 2, tudo isso era muito chato. Então, depois de 7 anos lá nos editoriais, eu passei a escrever só na Ilustrada, fazendo esses artigos que são meio artigos, meio crônicas, né? Eu tenho a impressão que a crônica tem uma característica própria, que é o cronista não necessariamente está obrigado a ter uma opinião, ele não está dando opinião. E o artigo tem um pouco de opinião. Então, o sujeito pode discordar de um artigo que eu escreva, mas é muito difícil você discordar de uma crônica, sim, porque é tão pessoal que é como discordar da pessoa ter cabelo crespo ou ter olho verde. Eu sempre procuro também fazer a coisa de forma mais suave. Acho que eu fiquei mais suave também. No começo havia a influência que era muito grande do Paulo Francis como articulista, que influenciou muitas gerações de jornalistas, que passaram a achar bonito você ser o mais idiosincrático, mais agressivo, mais louco. Eu não gosto porque eu não gosto. E esse tipo de coisa, claro que todo mundo lê, né? Quer dizer, eu acho que jornal, normalmente, metaforicamente, o leitor está sempre querendo ver sangue. Não é só aquele jornal que escorre sangue, que só tem notícia policial, mas em qualquer assunto, um pouco de sangue atrai mesmo a atenção do leitor. E eu acho que essa coisa assim um pouco mais suave, eu acho obrigação ter. Há uma rotatividade, não há, nos jovens jornalistas? Você não tem mais aquela equipe permanente? É engraçado, quando eu entrei já era uma coisa... Bom, atualmente é muita coisa terceirizada, né? Nem se fale, quer dizer... E aí, mas sempre teve, na Folha especialmente, sempre teve muita rotatividade.
porque entrava gente, saía gente, ficava... As pessoas aguentam muito pouco tempo em cada função, porque são funções muito estressantes. Então, o sujeito fica editor de esportes um ano, depois ele vai para outro, porque o que estava em política não aguentou, então era uma trança ali muito grande. Até havia um problema com isso, é que você perde um pouco uma cultura do aprendizado pessoal que os velhos jornalistas ofereciam. Mas a pressa, a correria no jornal, acho que é uma coisa que a tecnologia não ajudou em nada, porque você podia dizer, com a tecnologia tudo fica mais rápido e você tem mais tempo. Não ajudou, piorou. E o conselho editorial faz o quê? Tem uma linha de... Era uma espécie de pequena sociedade civil representada no jornal com afinidades com o que o jornal buscava expressar. Mas com o tempo essa função foi se dissolvendo. A gente não pode ser consultado assim ocasionalmente, mas não tem não delibera e não se reúne assim regularmente para fazer, para dar opiniões ou coisa assim. Olhando de fora, como leitor, a gente comparando os dois maiores jornais, né, a Folha e o Estadão, dá a impressão que a Folha gosta de jornalistas mais inquietos, mais né, provocativos, né? Tem. É muito estilo da Folha mesmo, acho que é uma coisa que a Folha tem muito prazer em ser um jornal vivo, não passar a ideia de ser uma coisa muito morta. Como até no grupo concorrente do Estado, o Jornal da Tarde tinha muito isso. O antigo Jornal da Tarde, nos anos 60, era um jornal muito vivo. E eu acho que a Folha procurou, um pouco por influência também da chamada imprensa alternativa, que era a imprensa de oposição nos anos do regime militar, tem uma herança mesmo de provocação, de barulho. Tarso de Castro, Paulo Francis, eles eram jornalistas do Pasquim que foram trabalhar na Folha e tinha esse gosto mesmo, esse gosto até pelo deboche, eu diria. Marcelo, você vê hoje a presença do judiciário na mídia, não é? O que que mudou? Como é que você vê isso, você depois de estar na Folha desde 84 e saindo de um lar de um magistrado, como eram os juízes daquele tempo e como estão hoje os juízes? Quando começou aquelas primeiras investigações de corrupção, os promotores tinham um grande destaque, e quando os juízes passaram a tomar conta do caso, e a gente vê juízes incansáveis, como o caso do Sérgio Moro, então a justiça ganhou o juiz é que passa a ter um destaque que não tinha. Naquela época era uma coisa muito mais, era uma atividade mais discreta e raramente acho que um juiz ia para as manchetes de um jornal, exceto pelo Supremo Tribunal, que também ganhou uma importância muito maior, primeiro com a Constituição, né, com a Constituição de 88, e depois com a transmissão na televisão, que é uma maravilha, né? Quer dizer, isso eu acho que é um privilégio que o Brasil tem, que todo mundo possa assistir, um aluno de direito, um advogado possa assistir os debates pela televisão. Marcelo, há dois temas que acompanham e perseguem a mídia nesses últimos tempos, são fake news e censura ou perseguição a jornalista. Na sua vida na Folha, você viu isso mudar, esse quadro ou não? Não, quando eu estava na Folha, assim, participando mais ativamente, indo lá todo dia, eu tenho a impressão que foram muito poucos os incidentes de
de algum jornalista ser perseguido, notícias falsas, rumores, boatos, plantações, os termos mudam, né? Quer dizer, quantas vezes não se falava em essa notícia foi plantada no jornal, quantos flagrantes falsos não eram feitos pela polícia ou são feitos pela polícia para dizer que determinada pessoa tinha droga no carro e não tinha. Quer dizer, mentira é uma coisa que seria ridículo considerar que ela tem maior número ou menor número agora. O problema, eu acho, que é a velocidade com que isso se divulga. Quer dizer, dizem que a mentira tinha pernas curtas, mas agora realmente é uma coisa instantânea. Quer dizer, então, e a pessoa sabe, eu acho que muitas vezes sabe que é mentira, vê uma notícia qualquer na rede social, no celular, não quer saber muito o que é, mas ela já transmite, ela prefere, o interesse está mais em transmitir do que em saber. Nem ele sabe muito bem o que ele transmitiu, mas manda, porque olha aqui, mais uma, se não for verdade é engraçado, então e essa circulação toda acaba sendo... Agora, no fundo é bom, porque a propaganda, a publicidade de todos os jornais, ou mesmo dos noticiários de televisão, voltou a usar uma palavra que estava em desuso. Você quer saber a verdade? Notícias verdadeiras. Porque eu me lembro na aula de jornalismo, a primeira coisa que o sujeito aprende no jornalismo é que você pensa que isso é verdade? Não é. E mostram aqueles experimentos em que estava vendo lá uma peça de teatro qualquer, entrou uma pessoa carregando uma melancia e puxando uma girafa, e daí ela entrou durante 3 segundos, desapareceu, e daí perguntam na plateia de determinado espetáculo se alguém tinha visto aquilo. As pessoas vinham com as versões mais desencontradas. O que não quer dizer que não existe verdade. É óbvio, o pressuposto desse próprio experimento é que houve uma pessoa com uma girafa e com uma melancia carregando. O que existe é que as pessoas têm versões desencontradas. Versões desencontradas sobre o quê? Sobre um fato real. Agora, a gente ficou muito tempo num senso comum relativista que é disseminado por toda a faculdade de ciências humanas, por toda a escola de ciências humanas. É isso, mas não é isso. É verdade, é apenas uma verdade. Não existem fatos, apenas versões. A pergunta é, versões do quê? Versões de um fato. Quer dizer, a frase é contraditória em si mesma. Marcelo, hoje há muitos livros, vários, falando que a democracia está no fim, o declínio da democracia. Você acha que isso acontece? Ou, por outro lado, você vê essa participação, todos querendo, de uma forma ou de outra, mudar as coisas, ou dando opinião? Não seria até um arremedo de democracia direta, cada um? Como é que você enxerga isso? Eu penso na possibilidade de haver da democracia poder se aperfeiçoar através da internet, através de formas mais próximas de democracia direta. Não digo que seja o ideal, mas é uma participação muito grande se você tem quase o tempo todo uma pesquisa de opinião permanente. E eu vejo assim, comparando o que era o Brasil em 1990, ano 2000, debates políticos correndo na rua, os debates políticos na rua o tempo inteiro. Quer dizer, você fala um nome qualquer, as pessoas sabem quem é. Quer dizer, antigamente você falava em Renan Calheiros, ninguém sabia quem era o presidente do Senado em 1995. Quer dizer, a política, houve uma politização para o bem e para o mal, porque daí sai muita besteira, sai muito radicalismo, sai muito extremismo. O problema, entretanto, eu acho que é de uma crise, não diria tanto das democracias ou do fim da democracia, mas é uma crise da representação. Assim, essa. Você sente que você vota numa pessoa e não adianta muito, porque a pessoa vai fazer a mesma plataforma daquele em quem você não votou. E o que você diria para esses moços que vão enfrentar aí 3, 4 décadas de surpresa, do inesperado? É engraçado, eu acho que por mais que as tecnologias todas tragam desafios que eu não posso imaginar, eu vejo uma coisa que para mim parece que não muda muito. Eu estava pensando até no
no Supremo Tribunal, nas decisões de quem é juiz, de quem está na área jurídica, ou acho que qualquer área mesmo. A leitura mesmo, traz uma coisa que eu acho que é fundamental, que acho que todo mundo tem que ter, que é interpretação de texto. Você não vive sem interpretar textos, você interpreta tons de voz, você interpreta a ironia de uma mensagem, você interpreta um olhar de uma pessoa, você não vive sem ser intérprete. Você por mais técnico que seja o mundo, esse aspecto que é o aspecto mais hermenêutico, o aspecto de você perceber o significado de uma coisa, porque você conhece mais ou menos o cheirão, o jeitão da coisa inteira, e você sabe, veja, ele falou isso, mas ele falou isso dentro do contexto de outra coisa. Isso é uma coisa que a leitura, em geral, treina muito. Esse treino, eu acho que a leitura é uma coisa muito útil e acho que saber interpretar é saber se virar na vida mesmo. Nós conversamos com Marcelo Coelho, jornalista da Folha de São Paulo, romancista, cronista e um grande professor. Nós aprendemos sempre com ele, eu sou leitor, admirador dele e agradeço muito, Marcelo, de você ter passado esse tempo aqui conosco. Imagine, eu é que agradeço aí a sua simpatia e a qualidade tão estimulante das suas perguntas também.